Sejam todos bem-vindos, então, à nossa live aqui, na nossa página do Diário de Santa Faustina. Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos ilumine, nos abençoe, nos encha de graça e sabedoria, e que ele possa conduzir a todos nós que estamos aqui, agora nessa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos dar continuidade, então, ao Diário de Santa Faustina, o que o nosso Senhor Jesus quer nos falar hoje, através desse diário, para que ele possa conduzir a todos nós a ter uma devoção a Santa Faustina e a acreditar na misericórdia divina. O Senhor pediu que essa devoção à Santa Misericórdia seja divulgada no mundo inteiro, para que mais pessoas possam conhecer a misericórdia do Senhor e esse diário de Santa Faustina. Então, continuando aqui, esse diálogo, que o Senhor Deus teve com Santa Faustina. Jesus disse a Santa Faustina: vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que voltaste não para estar em casa antes do anoitecer, mas porque te tirei o coração. Então o Senhor tinha essa intimidade tão grande com Santa Faustina, que em alguns momentos ele realmente tirava o coração do peito dela, para que ela pudesse sentir saudade dele. Que o Senhor possa fazer isso com a gente hoje, tirar os nossos corações, para que possamos sentir saudade do céu, saudade dele, saudade de adorá-lo, da Santa Missa. Peçamos ao Senhor hoje essa graça, que ele venha arrancando nossos corações do nosso peito, para que possamos sentir saudade do céu, sentir saudade dele. Embora isso me custe muito, fui falar com a superiora e disse sinceramente o motivo por que voltei cedo. Santa Faustina relata aqui de um passeio que ela teve, e quando ela foi sair, para esse passeio com as irmãs, Jesus disse a ela: você vai, mas eu vou arrancar o seu coração do seu peito e só te darei de volta quando você adentrares o convento. Nesse instante, Nosso Senhor inundou a minha alma com uma grande alegria. Compreendi que fora de Deus não existe contentamento em parte alguma. Em determinado momento, vi duas irmãs que estavam prestes a entrar no inferno. Santa Faustina, para quem está nessa live aqui que não conhece a história dela por completo, Santa Faustina, ela tinha o dom, de ir aonde nós não vamos. Ela teve a graça, de visitar o inferno, o purgatório, o céu. Ela tinha dons extraordinários que Deus deu a ela, dela ver as almas das pessoas que morreram, das pessoas que morriam, que estavam no purgatório sofrendo ou que caiu no inferno, vinham ter com Santa Faustina e dizer do sofrimento que lá estavam passando. Então aqui ela fala desta irmã que ela estava prestes a cair no inferno, que já tinha morrido. E Jesus me disse: vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que essas duas irmãs que estão em ocasião de cometer um pecado grave, que essas duas irmãs estão a cometer um pecado grave, estão a ponto de cometer um pecado grave. Então o Nosso Senhor sempre avisava para essas irmãs, que estavam dentro do convento, também que o Senhor conhece o nosso coração,
para avisar a Madre Superiora que essas irmãs iriam cometer um pecado grave, para que algo acontecesse para que evitasse isso. No dia seguinte, disse isso à superiora. Uma delas já está em grande fervor e a outra em grande luta contra o pecado. Em determinado momento, Jesus me disse: abandonarei esta casa, visto que há nela coisas que não me agradam. Então, o Senhor, não sei se vocês já ouviram falar nisso, em muitas igrejas, até católica, muitas vezes o Senhor não fica ali presente, porque o pecado é tão grande das pessoas, que o Senhor se retira, né, de conventos, de mosteiro, de seminários, por conta do pecado que abate lá. Então, olha o que o Senhor diz: eu já irei me retirar deste convento, porque aqui tem coisas que não me agradam. E a hóstia saiu do sacrário. Então, Santa Faustina, ela tinha visões extraordinárias. Ela via aquilo que nós não conseguimos ver. Então, ela tinha visões extraordinárias. Ela via essas coisas e ela viu que a hóstia saiu do sacrário daquele convento. Que é o Senhor vivo ali, né? Dentro do sacrário. Repetiu-se isso em segunda vez e fiz com que ela com a mesma coisa. Mas isso se repetiu pela terceira vez. Então a hóstia transformou-se em Nosso Senhor vivo. E Jesus me disse: não ficarei aqui por muito tempo. Na minha alma acendeu-se, de repente, um vivo amor para com Jesus. Disse-lhe: e eu não vos deixarei sair desta casa, Jesus. E novamente Jesus desapareceu e a hóstia pousou nas minhas mãos. Uma vez mais coloquei-a no cálice e fechei o sacrário. E Jesus ficou conosco. Procurei por 3 dias fazerem uma adoração reparadora dos pecados do convento. Em determinado momento, Jesus me disse: diz à Madre Geral que nesta casa está sendo cometido tal e tal coisa, que não me agrada e que muito me ofende. Não contei isso logo à Madre, mas a inquietação que o Senhor enviou sobre mim não permitiu que eu demorasse sequer um momento. Imediatamente escrevi à Madre Geral e a paz entrou em minha alma. Frequentemente eu sentia a paixão do Senhor no meu corpo, embora de forma imperceptível. Alegrai-me com isso, porque Jesus assim o queria. Mas isso durou pouco tempo. Esse sofrimento inflamaram minha alma com o fogo do amor que Deus e as almas imortais. O amor suporta tudo. O amor vencerá a morte. O amor nada teme, nada. À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para abençoar e a outra trocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saiu 2 grandes raios, em vermelho e outro pálido. Em silêncio, eu contemplava o Senhor e minha alma estava cheia de temor, mas também de grande alegria. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, especialmente na hora da morte, a vitória sobre os inimigos. Eu mesma defenderei como minha própria glória. Então, o Senhor está dizendo aqui, gente, sobre a imagem de Jesus misericordioso, né? Que é para todas as pessoas terem em suas casas uma imagem de Jesus misericordioso. Que as casas que tiverem essa imagem pintada, né, de Jesus misericordioso, abençoada por um sacerdote, o Senhor as defenderá. E o mal não atacará esta casa e as pessoas que ali moram. Essa imagem aqui, gente. Vou botar aqui na frente de Nossa Senhora para vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Olha essa imagem que Jesus pede que tenhamos em nossa casa, para que o mal não adentre em nossas casas. Nosso Senhor é bom demais e Ele quer preservar as nossas famílias, nossas casas do mal.
Quando falei isso ao confessor, recebi esta resposta. Isso diz a respeito à tua alma? Diz-me assim: pinta a imagem de Jesus na tua alma. Que o confessor dela, no início, ele não acreditava no que Santa Faustina falava para ele. Ele achava muito absurdo o que o Senhor falava. Então, e daí ele falou para Santa Faustina: em vez de você pintar essa imagem num quadro, você pinta ela na sua alma. Foi isso que Jesus quis te dizer. Quando saí do confessionário, ouvi novamente essas palavras: a minha imagem já está na tua alma, disse Jesus a Santa Faustina. Eu desejo que haja uma festa da misericórdia. Quero que esta imagem que pintarás com o pincel seja abençoada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. Esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Desejo que o sacerdote anuncie minha grande misericórdia para com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar-te de mim. Queiro-me as chamas da misericórdia, quero derramá-las sobre as almas. Jesus queixou-se diante de mim com essas palavras. A falta de confiança das almas dilacera-me as entranhas. Dói-me ainda mais a desconfiança da alma escolhida. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam em mim. Mesmo a minha morte não lhes é suficiente. Ai da alma que deles abusar. Então, o que o Senhor nos diz aqui, gente, eu gosto de ler para vocês e explicando, né, sobre esse diário. O Senhor diz para mim, para você, para nós, para todos nós que estamos aqui, né, ouvindo essa live, que aborrece muito ele, as pessoas que não acreditam na misericórdia dele. Muitas pessoas pararam até de ir para a igreja porque dizem: eu sou um pecador, eu não tenho jeito, eu não vou conseguir o perdão de Deus para os meus pecados. Muitas pessoas pensam assim. Então, o que o Senhor quer nos dizer hoje é: eu sou o Deus da misericórdia, o Senhor da misericórdia. Se lance em mim, se lance na minha misericórdia. Não tenha medo. Arrependa-se e venha até mim, que eu te perdoarei. Então, o Senhor é o Deus da misericórdia. E Ele fala que as pessoas também que abusarem da misericórdia serão punidas, porque tem pessoas que elas abusam, né, da misericórdia. Por exemplo, eu vou pecar tudo hoje que eu tenho que pecar, porque amanhã eu vou me confessar, beleza, amanhã eu confesso, o Padre me absorve e o Senhor me perdoa os meus pecados. Então, eu vou cometer os pecados hoje, porque amanhã eu vou me confessar. Eu posso cometer esse pecado agora, porque amanhã eu vou me confessar, eu já conto ele. Isso é um abusar da misericórdia de Deus. Então, isso desagrada muito o coração do Senhor. Quando falei disso à Madre Superiora, do que Deus está exigindo de mim, respondeu-me que atrás de algum sinal, Jesus desse a conhecer mais claramente o que pretendia. Quando pedia ao Nosso Senhor algum sinal como prova de que verdadeiramente sois Deus e meu Senhor, e que a vós procedem essas exigências, ouvi esta voz no interior. Jesus disse a ela: darei a conhecer aos superiores por meio das graças que concederei através desta imagem. Sempre que me queria afastar dessas inspirações interiores, Deus disse-me que no dia do juízo exigirá de mim um grande número de almas. Certa vez, cansada dessas diversas dificuldades que tinha por causa de Jesus falar-me e exigir-me a pintura da imagem, decidi firmemente, antes dos votos perpétuos, pedir ao Frei Andres que me dispensasse daquela inspiração interior e das obrigações de pintar a imagem. Depois de me ouvir em confissão, o Frei Andres deu-me esta resposta: não dispenso a irmã de nada, e a irmã não pode esquivar-se dessas inspirações interiores, mas a irmã deve, necessariamente, relatar tudo ao confessor, sem falta, porque a outra forma a irmã ocorrerá um erro apesar dessas grandes graças de Deus. Neste momento, a irmã está se confessando comigo, mas saiba que deveria ter um confessor permanente. Isso é um diretor espiritual. Fiquei imensamente preocupada com tudo isso. Pensei que me livraria de tudo e aconteceu o contrário. Uma ordem
explícita para entender o que Jesus Cristo tinha falado para ela. Eu entendo, gente, muitas vezes Santa Faustina o que ela diz, porque pensa uma jovem, né, que ela era bem nova nessa época aqui, ter toda essa responsabilidade de pintar esse quadro como Jesus pintou, pediu para ela que pintasse, e ela não tinha nenhuma formação em pintura, ela não era formada, né, em artes nem nada. Então teve todo esse procedimento dela correr atrás de alguém, o convento correr atrás de um pintor para pintar a imagem a qual Jesus aparecia para ela, né, com a mão sobre o peito, sobre as chagas, chaga do seu coração que jorrava sangue e água, e a mão esquerda, né, sobre o coração perfurado, e a mão direita abençoando, né, toda a nação mundial. Então, muitas vezes ela relata nesse diário a vontade que ela teve de fugir, de abandonar tudo isso, porque estava ficando muito pesado e as pessoas ainda não acreditavam no que ela falava. As exigências de Jesus e agora um novo tormento de não ter um confessor permanente. Certo dia vi a nossa capela entre o altar e o confessionário. Então vi uma voz na alma. Eis a tua ajuda visível na terra. Ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. Certa vez, cansada de tanta incerteza, perguntei a Jesus: Vós sois realmente o meu Deus ou algum fantasma? E que, segundo me dizem as superiores, existem ilusões e fantasmas de diversos tipos. Sois o meu Senhor, peço que não me abandoneis. Então Jesus fez um grande sinal da cruz sobre mim e eu me persignei. Quando pedi perdão a Jesus por essa pergunta, Jesus me respondeu que com essa pergunta não lhe causava nenhum desabor e que lhe agradava muito a minha confiança. Numa outra vez, disse-me essas palavras, o nosso Senhor: Permite que Deus conduza o barco da tua vida para as águas profundas, para a profundidade insondável da minha vida interior. Algumas palavras da conversa com a madre no final do noviciado, que a simplicidade e a humildade seja o timbre característico de uma alma e de uma alma de uma irmã. Ó meu Deus, compreendo bem o que exige de mim essa infância espiritual, porque exiges isso de mim continuamente pelo vosso representante. Em determinado momento ouvi esta voz na minha alma: Faz uma novena pela pátria. Essa novena constatará a recitação da ladainha e de todos os santos. Pede a permissão ao seu confessor. Na próxima confissão, recebi a permissão e já à noite comecei essa novena. Ao final da ladainha, vi uma grande claridade e nela Deus Pai. Entre essa claridade e a terra, vi Jesus pregado na cruz, de tal maneira que Deus, querendo olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus. Querendo olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus. E compreendi que, por Jesus, Deus abençoa a terra. É por isso, gente, quando a gente pede, né, no terço da misericórdia, a gente está pedindo o terço de misericórdia para Deus, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Quando a gente fala assim: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Então, gente, nesta hora, o que a gente está pedindo para Deus? A gente está pedindo para Deus pelo Filho dele, pelas chagas do Filho dele. E quando a gente pede a Deus, por isso que esse horário das 3 às 4 horas, o céu está todinho aberto. A misericórdia de Deus está sobre toda a humanidade. E tudo que você pede ao Pai, nesta hora, na hora da misericórdia, Ele te concede. Porque você está pedindo
pelas chagas de Jesus. Eterno Pai, está falando com Deus, Eterno Pai, eu vos ofereço, eu aqui, pobre pecadora, vos ofereço o corpo e o sangue. A gente está pedindo pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Então isso, ele amolece o coração de Deus de uma forma tremenda. E tudo que a gente pede a Deus, ele concede. Porque ele está pedindo pelas chagas do Filho dele. Ele não resiste ao nosso pedido. Então hoje, se você tem alguém na sua casa que precisa de um milagre, precisa de uma cura, precisa de uma libertação, começa a rezar o terço da misericórdia para ele. Se você não tem tempo, ou para ela, se você não tem tempo às 3 da tarde, às 15 horas, faz um propósito de acordar às 3 da manhã. É um terço que vai levar 20 minutos para você rezar. Se põe de joelho. Se você tem um quadro de Jesus misericordioso na sua casa, se põe de joelho diante desse quadro. Ou de uma imagem de Jesus misericordioso, uma imagem das Santas Chagas. E pede confiantemente ao nosso Senhor. É uma oração que tem um poder tremendo. E às 3 da manhã, então, é onde o céu todo está aberto. E tudo que você pedir nesse horário vai direto ao coração de Deus. Vai direto ao coração do Pai. Então, que possamos, usufruir da misericórdia de Deus. Que possamos nos entregar, nos lançar, nos jogar nesse mar infinito da misericórdia de Deus. Jesus é um oceano de misericórdia. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós. E ele disse, a cruz que eu carregava até o Calvário era muito pesada, não pelo madeiro, pela cruz, em si, mas porque o pecado da humanidade estava toda sobre esta cruz. E ele carregou todos os nossos pecados sobre as costas dele naquela cruz. Isaías fala, o profeta Isaías fala que ele já não tinha rosto humano, que ele não era considerado como um ser humano, como gente. Tanto que ele ficou dilacerado, mutilado, as entranhas arrancadas na hora que pregaram Jesus à cruz. A mão dele não alcançava no braço da cruz, onde que eles tinham feito aquele buraco para colocar o prego, aquele prego gigante. Eles puxaram com tanta força a mão de Jesus, o braço, que as articulações se romperam. Ficou só a pele ali, a mão foi arrancada do seu braço. Um homem que era santo, um homem sem pecado, um homem que nunca pecou. Por mim, por você, por nós. Ele deixou ir até o extremo. Ele foi até o extremo. Quando a gente contempla a misericórdia de Deus, que o Senhor pede a Santa Faustina, o Senhor pede a Santa Catalina, o Senhor pede a Santa Brígida, que contemplemos a misericórdia dele, que façamos vias sacras, que sexta-feira a gente não consuma carne, e sim, você não pode fazer jejum, pão e água, que você tire alguma coisa, principalmente a carne. A igreja também nos ensina isso, faça o jejum da carne, a abstinência da carne, pelo menos a sexta-feira, que é a sexta-feira que a igreja contempla a chaga de Jesus. Para mim, gente, toda sexta-feira é sexta-feira santa, deveria ser para todos nós também. É onde os santos faziam penitências grandes nesses dias, contemplava as chagas de Jesus, fazia a via sacra. É sexta-feira da paixão. Então que possamos hoje, gente, começar a contemplar a misericórdia de Deus, contemplar, viver a misericórdia de Deus, contemplar Ele por inteiro. Nosso Senhor falou a Santa Brígida, uma grande santa da Igreja Católica. Se você não a conhece, procura conhecer. Tem livros dela em PDF no Google, tem livro para você comprar de Santa Brígida, tem as orações que o Senhor Jesus ensina a Santa Brígida, passar para a humanidade toda. Procure conhecer mais. O Senhor tinha um contato com Santa Brígida como ele teve com Santa Faustina. Ele conversava
né? Vou usar a linguagem popular, TED a TED, cara a cara com Santa Brígida, Nossa Senhora, São Gabriel, São Rafael, São Miguel. E ele falou para Santa Brígida, um dia ela perguntou em oração, ela perguntou: Senhor, diga-me quantas chibatadas o Senhor levou durante o teu Calvário. E Jesus respondeu a ela: eu levei 480.000 chibatadas no meu corpo. Agora tente contemplar isso, tente fechar seus olhos e imaginar o que foi isso. 480.000 chibatadas. Jesus ficou como indigente, como diz Isaías. As pessoas passavam por ele, viravam o rosto, não tinha coragem de olhar na fisionomia dele toda dilacerada, toda mutilada, toda arrebentada, essa é a palavra. O sangue do Senhor Jesus corria naquelas ruas a qual ele passou. Um sangue santo, o sangue que nos rime do pecado, que nos tira do pecado, o sangue que nos cura, que nos liberta, o sangue das Santas Chagas. Então hoje eu convido você que estiver ouvindo essa live agora ou depois, não sei o dia que você vai ouvir, ou após a minha morte, não sei, que você manda isso para todo mundo que você conhece. Vamos divulgar a misericórdia de Deus, vamos divulgar esse Diário de Santa Faustina, vamos divulgar a vida dos santos, vamos levar a confiança a outras pessoas, que mais pessoas confiem nessa misericórdia de Deus. Tem muitas pessoas desesperadas, chorando a morte de um filho, de um parente, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã. Essas pessoas precisam se lançar neste momento de dor na misericórdia de Deus. A perda é uma dor que não tem palavras nenhuma que possa confortar, mas Deus, na sua infinita misericórdia, somente Ele pode confortar as pessoas por perdas gigantes como estão acontecendo. Então manda essa live para os 4 cantos da terra, se for preciso. Divulga a misericórdia de Deus, grite nos 4 cantos a misericórdia de Deus, fale dessa misericórdia de Deus. Fala: oh, Jesus te ama. Jesus morreu por você, por mim, por nós. Confia nele, confia na misericórdia. Ensina outras pessoas a rezar o terço da misericórdia, que é um terço tão curtinho, tão abençoado, tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso. Quando você contempla o terço da misericórdia de joelho, você sente abraçada por Jesus, abraçado por Jesus. Você sente o Senhor ali te acolhendo, te abraçando, te amando. E não podemos, gente, falar de maneira alguma aqui nessa página, aqui no Facebook, tem quase 14.000 pessoas. Não podemos de maneira nenhuma, gente, falar: eu sou devota a Santa Faustina, tá? Eu recebo muito pedido de oração aqui pela página, para estar em oração por pessoas doentes. Eu falo para vocês, gente, nós não podemos, de maneira alguma, de hipótese alguma, falar, né, que somos devotos a Santa Faustina, que somos devotos a Jesus misericordioso, se nós não rezamos o terço da misericórdia, gente, que Jesus pediu que rezássemos, toda a humanidade. Ele pediu: rezem às 3 da tarde, com bater o horário, o relógio, o botãozinho do relógio de vocês às 15 horas. Aonde você estiver, estiver na tua casa, no mercado, no hospital, onde você estiver, feche seus olhos por algum instante, contemple a minha misericórdia. Contemple a minha misericórdia. Se puder, reze o terço da misericórdia, que o Senhor pediu também às 3 da manhã e às 3 da tarde, às 15 horas e às 3 da manhã. Gente, é rapidinho. São só 15 a 20 minutos, você reza o terço. Às vezes nem isso. Continuando então com o diário de Santa Faustina. O que Deus disse, né? Que ele ia olhar para a terra. Não tinha como ele olhar para a terra se não olhasse então pelas chagas do filho dele. Jesus, agradeço-vos por esta grande graça. Isso é pelo confessor que vos mesmo vos dignaste conhecer para mim e permitiste que eu conhecesse, primeiramente por uma visão, antes de conhecê-lo pessoalmente. Então o Senhor já deu uma visão para ela de quem seria o confessor dela, que é um padre, né, que ajudaria ela muito nesses processos, dessas visões, ensinaria ela, ajudaria ela a entender
né, a fundo essas visões, que foi o Padre Sopocro, muito amado por Deus. Hoje, de hoje em diante, fará isso com grande facilidade. Fortalecerei as tuas forças, disse Jesus a Santa Faustina. Ao anoitecer, quando chegou a hora de despejar a água nas bacias, apresentei-me por primeira confiante na palavra do Senhor. Nunca tinha visto rosas assim. Com toda facilidade, peguei a panela e derramei a água perfeitamente bem. Mas quando tirei a tampa para deixar sair a água perfeitamente, vi o vapor das batatas. Em vez de batata, vi grandes na panela ramalhetes de rosas vermelhas, tão belas que dificilmente descreveria. Nunca tinha visto rosas assim. Fiquei atônita com o fato, sem compreender seu significado. Mas neste momento ouvi uma voz na minha alma. Estou transformando esse trabalho em buquês das mais belas rosas. Então, gente, a gente precisa pedir para o Senhor isso, né? Quem tem trabalho pesado, quem trabalha no pesado, pedir a Deus que transforme todo esse fardo em rosas, né? Em fardos leves. Dessas flores saíam perfumes, elevavam-se até o meu trono, até o trono de Deus. Ao partir daí, procurava tirar a água com batatas, não somente durante a minha semana. Então, os serviços que ela fazia das outras irmãs também, porque era muito leve, não era pesado mais para ela. Logo depois dos primeiros votos, tive problema de saúde. Apesar do cordial e zeloso cuidado das superiores e dos médicos, não me sentia nem pior nem melhor. Então começavam a chegar aos meus ouvidos insinuações de que estavam fingindo. Esse fato redobrou ainda mais meu sofrimento, e isso perdurou por um bom tempo. Certo dia deixava-me a Jesus por construir um peso para irmãs. Pedia para Jesus para me levar porque eu era um peso para as irmãs. Jesus respondeu-me: não vives para ti mesma, mas para as almas. Dos teus sofrimentos terão proveito outras almas. O meu contínuo sofrimento lhe dará luz e força para aceitares a minha vontade. A minha mente estava estranhamente obscurecida. Quando a minha alma sentia a incerteza da parte do sacerdote na confissão, a minha alma não se abria profundamente, mas apenas confessava os pecados. Um sacerdote assim não poderia dar a paz à alma, se ele mesmo não a possui. Os sacerdote, vós, velas acesa a iluminar a alma, que o vosso brilho nunca seja obscurecido. Compreendi que não era ainda da vontade de Deus que eu desvendasse minha alma até o fundo. Deus me deu essa graça mais tarde. Meu Jesus, guiais a minha mente. Tomai plena posse de todo o meu ser. Encerrai-me no fundo do vosso coração e defendei-me dos ataques do inimigo. Em vós está a minha única esperança. Falai pelos meus lábios, quando eu estiver com os pesarosos, os sábios e a completa miséria, para que reconheçam que esta causa é vossa e de vosso proceder. Trevas e tentações. A minha mente estava estranhamente obscurecida, quando me parecia clara. Quando me falavam de Deus, o meu coração era como uma pedra. Não podia extrair do coração só um sentimento de amor para com ele. Quando procurava por um ato de bondade, permaneci como estava provocando uma ira ainda maior de Deus. Não podia absolutamente medir como meditava. Não podia meditar como meditava antigamente.
Isso aqui, gente, ela explica aqui do vazio da alma, que muitas pessoas sentem esse vazio da alma, sentem a distância de Deus, né? Santa Maria Teresa de Calcutá, ela passou por anos da vida dela sem sentir a presença de Deus, que é o deserto, né, da alma, que se diz. E esse momento, a Santa Faustina nos relata o deserto da alma dela. E Jesus lhe disse: estou sempre no teu coração. E uma alegria voltou novamente no meu coração. Veja agora que quando Deus quer manter a alma nas trevas, não há livro nem confessor algum que consiga iluminar. Maria, minha mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, tudo que vier depois dela. Deposito tudo a vossas mãos, ó minha mãe. Cobri a minha alma com vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com vosso poder de todos os inimigos, especialmente aqueles que escondem as próprias maldades sobre a máscara da virtude. O lindo livro vós sois para mim, o espelho, ó minha mãe. Jesus, prisioneiro divino do amor, quando deleito sobre o vosso amor e o despojamento por mim sinto-me desfalecer. Alguém tá ligando, gente, é o barulho do telefone. Só que eu não posso atender agora. Jesus, prisioneiro divino do amor, quando medito sobre o vosso amor, o despojamento por mim, sinto-me desfalecer. Escondeis a vossa majestade inconcebível, a vós abaixai até mim, miserável, ó Rei, miserável sou eu, ó Rei da glória. Embora escondais a vossa beleza, o olhar da minha alma rasga esse véu. Vejo os coros dos anjos que incessantemente vos prestam louvor, a todas as potestades celestiais que continuamente vos adoram e proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo. Ó, quem compreenderá o vosso amor e a vossa insondável misericórdia para convosco. Ó, prisioneiro do amor, encerro meu pobre coração nesse sacrário, para que vos adore sem cessar dia e noite. Não conheço obstáculo nessa adoração, embora esteja distante fisicamente. O meu coração está sempre convosco. Nada pode criar barreira ao amor do vosso que a vós dedico. Não existe obstáculo para mim, ó meu Jesus. Eu vos consolarei por toda a ingratidão, blasfêmia, tibieza, ódio dos condenados, sacrilégios. Ó Jesus, desejo consumir-me como um sacrifício puro e aniquilando diante de vosso trono, onde estáis oculto. Suplico-vos sem cessar pelos pecadores agonizantes. Ó Santíssima Trindade, bendita sejas individualmente, o único Deus, pelos blasfemos. Ficarei em silêncio quando for censurada, e justamente, para dessa maneira vos desagravar, ao menos em parte. Canto-vos na minha alma um hino incessantemente, e ninguém saberá disso, nem compreenderá. O canto da minha alma é conhecido apenas por vós, ó meu Criador e meu Senhor. Não permitas que seja absorvida pelo trabalho a ponto de me esquecer de Deus. Passarei todos os momentos livres aos pés do Mestre, oculto no Santíssimo Sacramento. É Ele quem me ensina desde os meus mais tenros anos. Essa foi a oração mais linda, uma das orações mais lindas que Santa Faustina fez a Nossa Senhora e ao Nosso Senhor Jesus. Escreve isso, Jesus disse para ela, antes de vir como supremo juiz, venho como o Rei da misericórdia. Antes de vir no dia da justiça, nos céus, será abalado aos homens esse sinal. Perdão, vou ler de novo. Escreva isso, disse Jesus a Santa Faustina. Antes de vir como justo juiz, venho como Rei da misericórdia. É o nosso momento, gente, é o que a gente está passando agora. A gente está sobre a misericórdia divina. Deus nos deu esse tempo da misericórdia divina, para que possamos usufruir dessa misericórdia agora, enquanto nós estamos tendo tempo, possamos mergulhar na misericórdia de Deus. E é que Jesus fala, Ele está, junto de nós, como um Deus misericordioso. Mas virá o dia da justiça. No céu será dado aos homens este sinal. Gente, eu tenho que falar para vocês aqui também. Eu acho que eu vou fazer essa live lá na minha outra página de Santo Padre Pio de Pietrelcina, sobre
essa carta de Padre Pio, que o nosso Senhor deu a ele o conhecimento, né, dos 3 dias de escuridão, os 3 dias de trevas. Então, se você ainda não é inscrito lá, né, se você ainda não curtiu, né, não tá lá na página de Santo Padre Pio, já corre pra lá, já curte lá para que apareça para você quando essa live for ao ar. Que o Senhor deu, né, a Santo Padre Pio, todas as instruções para nós, né, cristãos, que estamos na presença de Deus, e aqueles que irão se converter também no decorrer desse tempo, para a gente tomar todos os cuidados, esses cuidados que o Senhor nos ensina para os 3 dias de treva, para os 3 dias de escuridão que vão acontecer. O que o Senhor diz a Santa Faustina? Que esse sinal, gente, será dado antes da vinda gloriosa do Senhor. Então, se você estiver vivo até lá, prestem atenção. Por isso que eu peço para vocês, gente, manda essa live para todo mundo. Manda essa live para o planeta Terra, o universo inteiro. Você ama as pessoas, do teu convívio, amigos, parentes, não deixa eles perecerem. Manda para frente essa live, para que essas pessoas tenham conhecimento dessas verdades. Então, é sinais que o Senhor Jesus disse antes da vinda gloriosa dele. Apagar-se a todas as luzes do céu. E haverá uma grande escuridão sobre a terra, que o Senhor já disse sobre os 3 dias de escuridão, gente. E então aparecerá um sinal da cruz no céu e dos orifícios onde foram pregados as mãos e os pés do Salvador. Sairão grandes luzes que por algum tempo iluminará a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Então tem muito conhecimento que eu preciso passar para você sobre isso. E olha o que o Senhor diz, o Senhor nos dá dicas, o Senhor nos ensina, a palavra de Deus é cheia de ensinamento, de dicas, de tudo, gente, para que a gente não se perca, sabe? Para que a gente corra atrás da conversão, corra atrás do céu a todo tempo. Então a palavra de Deus, ela tem riquezas de informações para a gente. Leia a tua Bíblia, não deixe de ler a tua Bíblia todo dia, leia o Catecismo da Igreja Católica, leia o livro dos santos, adquira mesmo o livro de santo na tua vida, tenha uma biblioteca aí de livro de santos, principalmente o Diário de Santa Faustina, entenderam? É o que o Senhor diz, então, né? Esses vão ser alguns sinais. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então, a próxima live a gente continua aqui, tá, gente?